Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem. Eu sou o Daniel Barros e sejam todos bem-vindos ao Expresso Conservador. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a situação da Ucrânia, fazer uma atualização ali do que está acontecendo nesse conflito. Um conflito muito sério, que vem se desenrolando aí há quase 2 meses já. Então é muito importante prestar atenção no que está acontecendo. Estão sendo feitas diversas ameaças que são reais e seríssimas, devem ser levadas a sério, tá? Enquanto Putin tiver alguma coisa a perder, dificilmente, salvo por algum erro que possa ser cometido por qualquer um dos dois lados, a escalada nuclear fica um pouco afastada. O problema é quando deixarem ele sem opção. Ele não tiver mais nada a perder. Aí segura, porque aí vem chumbo grosso. Então eu vou mostrar para vocês, e além disso eu vou mostrar para vocês que o conflito não começou há 2 meses atrás. Ele começou muito antes. Eu vou mostrar para vocês tudo isso depois da nossa vinheta, tá certo? Bom, meus amigos, como eu disse, o conflito não começou há 2 meses. Ele começou muito antes. E pasmem vocês, começou de uma forma virtual. E eu vou mostrar para vocês tudo isso, vou detalhar o que está acontecendo, assim como nós falamos aqui há alguns vídeos atrás, dizendo, olha, a Rússia está querendo formar um corredor terrestre até a Moldávia, até a região separatista da Transnistria, tá? Então, tudo que a gente falou está acontecendo agora. Nós tivemos os primeiros ataques naquela região, uma escalada na tensão naquela região. Pediram moderação à Moldávia na resposta. E vocês vão ver aí. Tudo isso eu vou colocar para vocês na tela, para que vocês vejam as fontes, tá bem? Não sai da cabeça do gordinho. Tem fontes, tá certo? Pessoal, você que quer conhecer Israel, essa é a chance. Não deixe passar porque as vagas são limitadas, pessoal. São limitadas e não há muitas mais disponíveis. Já diversas pessoas adquiriram um pacote. Então, se você tem essa vontade, tem esse sonho, aí na descrição está o telefone do nosso amigo Ricardo Paiva, da Promundo. Você entra em contato com ele, fala que você assistiu aqui, fala, ó, estava assistindo o Gordinho lá do Expresso Conservador e vi que vai ter uma caravana, a caravana Ailton Barros, o pai do Questione-se em Israel, tá? Liga para ele, manda um WhatsApp, tire suas dúvidas, pergunte para ele quais as formas de pagamento, como fica melhor para você, negocie com ele. Ele é muito flexível, você vai ver que tem as melhores condições e o melhor valor do mercado. Isso é o que é o mais importante, tá? Então, os melhores valores e as melhores condições você vai encontrar com o Ricardo Paiva na Promundo. Não deixe passar essa chance, porque, infelizmente, todos sabem que o sonho da vida do meu pai era conhecer Israel. Quando estava tudo pronto, chegou a pandemia, não pôde ir. Por quê? Ah, não pode entrar estrangeiros, tal, todas aquelas restrições. Tudo bem. Quando estava sendo possível novamente, infelizmente, o meu pai faleceu. Então eu peço a você que tem esse sonho, não deixe passar, tá? Entre em contato aí com ele. Agora vamos lá, vamos para a tela. Vejam só. Rússia começou a guerra contra a Ucrânia 1 ano antes da invasão. 1 ano antes da invasão. E provavelmente os preparativos para se iniciar essa guerra cibernética que aconteceu começou ainda antes, bem mais de 1 ano. Porque houve sim uma preparação toda. Por quê? É uma guerra cibernética, tá? Foi assim que começou, virtual. Vamos lá que vocês vão entender o que eu estou dizendo. A empresa fez um levantamento, tá certo? Que foi a Microsoft, sobre operações cibernéticas conduzidas pelo governo russo. Dados mostram que o conflito começou antes mesmo do primeiro soldado de Putin pisar em solo ucraniano. E isso é um fato. Já havia começado antes da invasão física ali acontecer. Já tinha começado há algum tempo. Isso a gente trazia as informações aqui no canal. Agora, essa guerra cibernética, estão aparecendo os dados agora, tá certo? No dia 24 de fevereiro deste ano, as tropas de Vladimir Putin invadiram o território ucraniano pelo leste, onde estão localizadas as regiões separatistas do país, e deram origem a uma guerra que não parece estar perto do fim, e realmente não parece.
Mas um relatório da Microsoft divulgado nesta quarta mostra que a guerra entre Moscou e Kiev começou um ano antes do primeiro soldado pisar em solo ucraniano. Ao invés de tanques, bombas e fuzis, russos iniciaram a invasão no campo digital, como eu falei, de modo virtual, tá? Segundo a gigante do setor de tecnologia, hackers do governo russo realizaram várias operações cibernéticas contra a Ucrânia. Movimentações essas que serviram para dar apoio aos ataques militares de Moscou, além de promover campanhas de propaganda online. As invasões relatadas, algumas das quais não foram divulgadas anteriormente, sugerem que o ataque cibernético desempenhou um papel maior no conflito do que se sabe publicamente. A Rússia na guerra digital. Segundo o relatório, a invasão digital pode ter lançado as bases para diferentes missões militares da Rússia na Ucrânia. Embora tenha sido identificado que a guerra começou um ano antes, a Microsoft disse ter constatados entre os dias 23 de fevereiro e 8 de abril um total de 37 cyberataques russos destrutivos na Ucrânia. Tá certo? Vejam só para vocês verem, uma linha do tempo publicada pela Microsoft mostrou que em 1º de março, o mesmo dia que um míssil russo disparado contra a torre de TV de Kiev, tá? As empresas de mídia da capital foram atingidas por hackers destrutivos de ciberespionagem. Provavelmente tenham pego a localização correta para destruir mesmo essa torre, já que a comunicação é a primeira coisa que em uma guerra se quer cortar ou se quer estabelecer. Sem comunicação não tem defesa. Sem comunicação não tem ataque. Então eles querem estabelecer comunicação ou cortar comunicação, tá certo? Os alvos são telecomunicações e energia. Desde o início da guerra, acadêmicos e analistas disseram que a Rússia parece estar menos ativa no domínio cibernético contra a Ucrânia. Não é no que Kiev acredita. Viktor Zora, um membro do alto escalão do governo ucraniano especializado em segurança cibernética, disse nesta quarta-feira que a Rússia está preparando mais ataques e que nenhum país deve subestimá-los. Falando a repórteres, Zora afirmou que os alvos preferenciais dos ataques cibernéticos russos são empresas de telecomunicações e operadoras de rede de energia. Obviamente. A primeira coisa que eles vão atacar, certo? Telecomunicação. Isso é fundamental numa guerra. A comunicação acho que é a principal arma que se tem. Vamos lá. Mais atualizações. Vocês viram que realmente não começou há 2 meses atrás, ou há 62 dias atrás. Começou bem antes. Provavelmente há mais de 1 ano esse conflito, certo? A denúncia da existência de um campo de concentração em Volchansk, na Ucrânia, marcou esta terça-feira, o dia 62, tá? Da invasão da Rússia ao país. Segundo as autoridades ucranianas, há civis presos por militares russos em uma fábrica da cidade. É um verdadeiro campo de concentração onde as pessoas são submetidas a torturas e obrigadas a colaborar com as forças armadas da Federação Russa, disse o governador da região de Kharkiv, Oleg Sinyerubov, tá? Então, denúncias aí grave. Também hoje, a presidente da Moldávia, Maia Sandu, convocou uma reunião de segurança para tratar de uma série de explosões que ocorreram na Transnistria, que eu já tinha falado aqui em vídeo recente no canal. Olha, a Rússia quer formar um corredor no sul, dominar todo o sul da Ucrânia para formar um corredor terrestre e atingir esse território da Transnistria, que é uma região separatista. Uma região que já tem exército, tem um governo próprio, certo? Tem moeda própria, tudo separado da Moldávia, mas que não é reconhecido por ninguém, nem pela Rússia. A Rússia apoia, porque é uma região pró-Rússia, mas como diz os moldavos, dizem, é um fim de mundo onde as estátuas de Lenin ainda estão em pé, porque eles querem serem comunistas, né? Gostam. Fazer o quê? É uma região que tem cerca de 500 mil pessoas, tá? A Transnistria é controlada por separatistas desde a década de 90.
Segundo a agência russa TASS, há planos entre as autoridades russas para criar um corredor terrestre entre Donbass e a Crimeia, passando pela região. A Ucrânia acusa a Rússia de tentar desestabilizar a Moldávia. Más notícias: se a Ucrânia cair amanhã, as tropas russas estarão nas portas de Chinitsal, capital da Moldávia. E isso é verdade. É um pulo. Para ele tomar a Moldávia vai ser um pulo. Escreveu Mikhailo Podolyak, conselheiro da presidência ucraniana, no Twitter, tá? Vocês vão aqui, ó. Eu não vou passar ela toda porque senão o vídeo vai se estender demais, tá? Nós estamos com 10 minutos aí. Vamos lá, ó. Como eu falei, ainda há estátuas de Lenin em pé nessa região. Na sexta-feira, o general das forças do Distrito Militar do Centro da Rússia, Rustam Minikhanov, afirmou que, além da região do Donbass controlada por separatistas, os russos também têm interesse em dominar o sul da Ucrânia, o que possibilitaria a formação de um corredor até a Transnistria, república separatista pró-Rússia no leste da Moldávia, tá? Então, aí é o que eu falei para vocês. Ó, o que é a Transnistria? A Moldávia é um dos países que pertenceram à União Soviética, tá? E se tornou um estado independente após a queda do bloco. Entretanto, no início dos anos 90, houve um conflito entre a recém-independente República da Moldávia e os separatistas da Transnistria, que possui uma faixa estreita de terra com cerca de 3.490 quilômetros, situada entre a Ucrânia e o restante do país, que queria permanecer ligados à Rússia. Com isso, em 92, a região se separou da Moldávia após uma breve guerra civil que durou 2 anos. Tá? Então vocês vão ver a região aqui, ó. Essa é a região. Aqui você tem a Rússia. Isso aqui é a Crimeia, onde está passando o cursor aí para você. A Rússia quer dominar toda essa parte aqui, ó, que é o Donbass, certo? E Lugansk, e formar um corredor aqui nessa parte para chegar até aqui, ó, que é onde está essa pequena faixa de terra aqui, onde está em vermelho, está destacado aqui. Para eles tomarem, para a Rússia tomar isso aqui, é rápido. Porque eles chegando nessa região, formando o corredor, para eles tomarem toda a Moldávia, ó, é rapidinho. Onde está a capital aqui, ó? Chinitsal é a capital da Moldávia. Tá bem aqui, ó. Bem próximo da Transnistria. Então, é um pulo. E o Putin não é bobo. Como eu falei, há muitas regiões que ele tem interesse e ele quer tomar. E provavelmente boa parte delas ele consiga. Porque até agora se propuseram a fornecer armamento, fazer sanções, que ele já havia se preparado, feito grandes reservas para essas sanções, porque ele sabia que viria. Tanto que o rublo já recuperou o valor. Então as sanções não estão sendo tão efetivas quanto pensam que estão. Então, se não pararem Vladimir Putin, ele vai anexar muita coisa ainda. Podem esperar. Rússia quer ampliar guerra com ataques em direção à Moldávia. Isso é a acusação da Ucrânia, tá? Vamos lá, tem mais aqui, ó. Guerra Rússia e Ucrânia. Rússia diz que destruiu armas dos Estados Unidos na Ucrânia. Diz que destruiu cerca de 35 veículos blindados e que mais de 120 nacionalistas foram mortos, tá? Não sei dizer se realmente foi. É o que a Rússia está alegando. Então não há uma confirmação se realmente isso é verdade. Provavelmente o ataque é verdadeiro. Agora, provavelmente não seja esse número. Às vezes fica no meio do caminho. É um puxando a sardinha para o lado do outro, entendeu? Rússia promete resposta imediata, e aqui o ponto principal, gente. Se o Reino Unido continuar incentivando a Ucrânia a atacar o território russo, tá? Porque a Ucrânia está fazendo alguns pequenos ataques em território russo. E as armas que estão chegando têm alcance para destruir alvos na Rússia. E aí a coisa começa a ficar mais estreita ainda, começa a ficar mais pesada, começa a ficar tenebroso, tá? A Rússia advertiu o Reino Unido nesta terça-feira que vai haver uma resposta proporcional imediata se o país continuar a provocar a Ucrânia a atingir alvos na Rússia, afirmou o Ministério da Defesa russo. De acordo com a agência de notícias RIA,
O ministro britânico das Forças Armadas, Jamie Harper, disse na terça-feira que era completamente legítimo que a Ucrânia atacasse linhas logísticas russas e os suprimentos de combustível. Ele reconheceu que as armas que a comunidade internacional está fornecendo, agora a Ucrânia tem alcance para atingir alvos na Rússia. E aqui você vai entender a ameaça mais feroz que nós temos até agora. Rússia alerta para risco real de uma terceira guerra mundial pela Ucrânia. E detalhe, essa guerra vai ser nuclear. A Rússia não tem poderio militar para encarar todos da OTAN de uma só vez. Mas ela tem armas nucleares. E isso faz toda a diferença, né? A Rússia alertou hoje para o risco real de uma terceira guerra mundial depois que autoridades do alto escalão americano visitaram a Ucrânia e garantiram que é possível ganhar o conflito com equipamento adequado. Diante das sanções sem precedentes contra Moscou impostas pelos países ocidentais e o crescente apoio militar à Ucrânia, o chefe da diplomacia russo, Sergei Lavrov, alertou que o perigo de uma guerra mundial é grave, é real e não pode ser subestimado. E é realmente isso. Não pode ser subestimado, porque pode acontecer a qualquer momento. E isso causaria estragos nunca vistos antes no planeta, tá? É realmente algo a se pensar. Lavrov também acusou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de fingir negociar. É um bom ator, mas se olhar com atenção e ler com cuidado o que ele diz, serão encontradas milhares de contradições. A boa vontade tem limites, mas se não for recíproca, não contribui para o processo de negociações. Mas seguimos mantendo negociações com a equipe enviada por Zelensky, tá? Então é um risco real que não pode ser subestimado. E vejam só, parece que a Rússia começa a sentir um pouquinho, porque empresas chinesas começaram a abandonar. A primeira delas aqui, ó, bye bye Putin. A primeira grande empresa chinesa, tá, ó, notícia aqui, ó, de 27 de abril. A primeira grande empresa chinesa sai da Rússia pela guerra na Ucrânia. Entenda por que isso aconteceu. Então vocês vão ver aqui, ó. Muitas empresas ocidentais saíram da Rússia para protestar contra a invasão à Ucrânia. Isso aí nós sabemos, tá? Ó. Desde 24 de fevereiro, quando a invasão da Ucrânia teve início, mais de 200 companhias anunciaram a suspensão das atividades na Rússia. Apple, Heineken, McDonald's, Nike, Volkswagen são algumas delas. Além de protestar contra a guerra, a maioria desses conglomerados citou dificuldades para fazer negócios por conta das sanções econômicas, tá? As razões para a DJI sair da Rússia. A gigante dos drones DJI Technology informou que suspenderá temporariamente os negócios não só na Rússia, como também na Ucrânia. A empresa justifica a medida afirmando que quer garantir que seus produtos não sejam usados em combate. Um porta-voz da DJI afirmou na quarta-feira que a suspensão dos negócios na Rússia e na Ucrânia não era para fazer uma declaração sobre nenhum país, mas para fazer uma declaração sobre nossos princípios. Então veja bem, estão usando como interrompemos na Rússia, mas também interrompemos na Ucrânia, certo? E com isso, é o que eu tô falando, é com isso, é esse tipo de coisa que pode levar o Putin a olhar e falar, olha, eu não tenho mais nada a perder, e sair apertando o botão vermelho. O apoio que ele tem da China aparentemente começa a ser retirado. A primeira empresa saiu. Daqui a pouco sai outra, aí daqui a pouco não dá para comprar mais gás, não dá para comprar petróleo porque tem sanções. E aí ele vai perder a base de apoio dele. É a hora que ele vai olhar e falar assim, olha, não tenho mais nada a perder. E isso é perigoso. Enquanto ele tem bastante coisa a perder, ainda tem coisas a perder, ele não vai fazer nada que extrapole o normal. Mas se deixarem ele encurralado, sem nada a perder, aí a coisa vai ficar feia. E eu espero realmente que se resolva tudo antes que isso aconteça, porque todos sabemos. Olhem o que está acontecendo na Ucrânia. Olha o que está acontecendo. Quem está pagando todo o preço? O povo. É o povão que está pagando o preço da guerra. Não é político que está sofrendo,
não é ator famoso, não são os famosos que estão sofrendo, os milionários, não. Quem está pagando o preço mais alto é o povão. A grande parte do povo é sempre quem paga o preço. E muitas vezes, tá? Milhares de vezes, digamos assim, pagam com o preço mais alto que tem, que é com a vida. Bens materiais é possível trabalhar e recuperar. Quando se perde a vida, não tem mais o que fazer. Então eu espero, do fundo do coração, que tudo se resolva aí da melhor maneira possível. E claro, com menos mortes, porque, infelizmente, quem paga é o povão. Tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.